Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos voltamos mais uma vez a Ti, voltamos à Tua palavra, Tua presença, queremos contemplar a Tua face. Faça-nos vasos abertos, Senhor, queremos nos abrir a Ti, nos abrir ao Teu falar, ao Teu dispensar divino. Edifica-nos, Senhor, por meio de tal dispensar maravilhoso. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus. Graças a Deus, chegamos a mais uma mensagem. É a 17ª dessa série Experimentar, Desfrutar e Expressar Cristo. E a 5ª mensagem deste matinal que nós estamos lendo. Até antes de começar, irmãos, essa semana, domingo passado, eu acabei pegando um resfriado. Deveria até falar para o Tiago ver algum outro irmão para falar, né? Mas daí eu falei, vou esperar até segunda. Chegou segunda, à noite, eu falei, acho que tô bem. Mas eu sei que quarta-feira daí comecei a tossir muito. É um problema que eu tenho geralmente quando eu tenho alguma doença respiratória, por causa do refluxo eu tosso por semanas, né? E até fica o recado para os jovens, esse refluxo é resultado de comer muito volume de comida, não mastigar direito, comer tarde da noite e deitar, e um dia o corpo pede a conta, né? Quem é mais velho sabe disso, todas as escapadinhas que a gente deu na juventude, quando é mais velho as dores começam a aparecer, né? Então, só falando isso para os irmãos, porque pode ser que eu tussa um pouco, mas daí eu paro, tomo uma aguinha, se tossir demais o irmão lá dá um mute. E o vaso é de barro, né? Até nesse aspecto, é frágil, mas vamos olhar para o tesouro, né? Acho que o ponto dessa mensagem é esse tesouro maravilhoso. E que hino maravilhoso o que nós cantamos, acho que foi o primeiro hino da reunião, o 542, que fala... 548. Obrigado, irmãos. Vaso eu de barro sou, Cristo qual tesouro entrou, sou recipiente seu, ele conteúdo meu. Para Cristo me encher, fez-me a sua imagem ser. Vaso, pois, Deus me formou, para tê-lo no interior. Deus em meu espírito está, com poder a me firmar. Como o Espírito unido a mim, quão real é ele, enfim. O Senhor, mesclado a mim, dia a dia age em mim. Governando o meu andar, o meu ser vem saturar. Do meu ser quer se expressar. Visto em mim, então será. Transparente devo ser, para ele aparecer. Devo transformado ser, e quebrantamentos ter, para o barro assim mudar, ao tesouro se moldar. Eu creio que se nós ganharmos a realidade que está nesse hino, posso sentar, irmãos, porque é muito profundo. E eu vou começar lendo o ponto 1 desse esboço, porque eu quero ler um trechinho de uma nota para os irmãos como introdução. Aqui fala, o título da mensagem, Cristo como a imagem de Deus e o tesouro. Segundo aos Coríntios 4, de 4 a 7, nos mostra que podemos experimentar e desfrutar Cristo como a imagem de Deus e o tesouro. Então, irmãos, tenham em mente que o objetivo dessas mensagens é sempre o foco de experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Então, nós podemos desfrutar, expressar Cristo
e experimentar como esse tesouro, a imagem e o tesouro. Eu gostaria de ler com os irmãos esses versículos, 2 Coríntios 4, do 4 ao 7. Aí nós podemos até deixar a Bíblia aberta nesses versículos, porque eles vão nos guiar por toda essa palavra. Eu vou usar aqui a versão Restauração. Quem tiver também lê junto, quem for a versão um pouco diferente, daí acompanha. Nos quais o Deus desta era cegou o pensamento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos escravos, por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória na face de Jesus Cristo. Este tesouro em vasos de barro, seja de Deus e não de nós. Vou ler o A, o B e o C. A imagem de Deus refere-se a Cristo como nossa expressão exterior, enquanto o tesouro refere-se a Cristo como nosso conteúdo interior. Devemos ter Cristo como a imagem de Deus exteriormente e ter Cristo como tesouro interiormente. Precisamos entrar no desfrute rico e pleno de Cristo. Então, aqui nós estamos falando de Cristo como a imagem de Deus e o tesouro. E nós termos exteriormente este Cristo como imagem, expressão, e interiormente como tesouro. Eu gostaria de ler para os irmãos a primeira menção de imagem na Bíblia é Gênesis 1, 26. Esse versículo ele fala: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vou ler até aqui. E eu gostaria de ler para os irmãos, a nota desse versículo ela é muito grande. Eu vou ler só alguns trechos que vai dar bastante clareza quanto a essa mensagem e eu sei que muitas vezes, quando a gente lê, a gente tende a se distrair um pouco, mas vamos exercitar o espírito, porque eu sinto que esse início da palavra é como se você fosse assistir alguma coisa, tipo um filme, e se você dorme nos 10 primeiros minutos do filme, quando você acorda, você não entende mais nada, não é assim? Então, talvez nós fiquemos meio perdidos. Então, não vamos dormir, vamos tentar. Aqui fala, a imagem de Deus, referindo-se ao ser interior de Deus, é a expressão da essência interior dos atributos de Deus, sendo os mais proeminentes o amor, a luz, a santidade, a justiça, a semelhança de Deus referindo-se à forma de Deus, e a expressão da essência e natureza da pessoa de Deus. Assim, a imagem e a semelhança de Deus não devem ser consideradas como duas coisas separadas. As virtudes do homem, criadas no espírito humano, são cópias dos atributos de Deus, e são os meios para o homem expressar os atributos de Deus. Um pouquinho mais para baixo fala, Cristo, Filho, como a corporificação de Deus,
é a imagem do Deus invisível, a expressão da essência dos atributos de Deus. O homem foi criado segundo Cristo com a intenção de que Cristo entrasse no homem e fosse expresso por meio do homem. O homem criado é um vaso vivo, um recipiente para conter Cristo. Finalmente, em sua encarnação, Cristo assumiu a natureza humana e se tornou na semelhança dos homens, para que através de sua morte e ressurreição o homem pudesse obter a vida eterna e divina de Deus, e por essa vida ser transformado e conformado à imagem de Cristo interiormente, o tesouro, e transfigurado para a semelhança do corpo glorioso de Cristo exteriormente, para que fosse o mesmo que Cristo e expressasse Deus com ele para o universo. O homem criado foi uma duplicação de Deus em sua imagem e semelhança, mas ele não tinha a realidade de Deus, ou a vida de Deus. Assim, ele ainda precisava receber Deus como sua vida, pelo comer da árvore da vida, para que pudesse ter a realidade de Deus para expressá-lo. Então, mesmo lá no começo das Escrituras, já está evidente que Deus deseja se expressar por meio do homem, mas essa expressão deve ser o próprio Deus. E Gênesis, irmãos, é um livro maravilhoso, porque se nós ganharmos um pouco de luz nesses primeiros versículos da Bíblia, capítulos, provavelmente muitas das verdades do decorrer de toda a Bíblia ficarão mais claras para a gente, porque a semente foi semeada em Gênesis e vai ser colhida ali no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, né? Também como, vou fazer propaganda que nem o Hamilton fez do estudo Vida de Êxodo, os irmãos desfrutem do estudo Vida de Gênesis. É muito rico. Eu lembro que a primeira vez eu li com uns irmãos aqui no local, não lembro quando foi isso, 20 anos atrás, não sei, 15 anos atrás. Mas recentemente, 2, 3 anos atrás, eu tornei a ler e continua a mesma doçura, porque é a palavra de Deus, e ela não fica velha. Então, pode ser muitas mensagens, irmãos, mas comece. Eu tenho aprendido uma coisa que o tempo e nossa vida vão passar você fazendo as coisas ou não fazendo. Lembro que na conferência em Sumaré em 2023, os irmãos falaram daquele aplicativo dos 500 estudos vidas, né? E os irmãos compartilharam tal, e eu fui tocado, eu comecei a ler um pouquinho, devagar, no meu ritmo. E assim, irmãos, igual o GC fala, você não deve nada para ninguém, você não precisa dar conta. Então, leia da forma que fique mais confortável para você, né? E continuei lendo, né? Acho que hoje já estão umas 200 e poucas mensagens, mas o tempo passou, já tem quanto? 3 anos quase, né? Mas se a gente não começa, o tempo passou igual, né? Então vamos aproveitar o tempo para nos encher da palavra de Deus. E os estudos, a Bíblia é o nosso alimento, né? Aleluia. Então, voltando aqui, na questão da imagem, daí o D fala, de acordo com Hebreus 1:3, Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, ele é a expressão da imagem de Deus. Vou ler o E e o F.
Cristo, como a imagem de Deus, é a declaração, a expressão de Deus. Ele declara e expressa a Deus. 1 João 18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O F fala, Colossenses 1,15, fala de Cristo como a imagem do Deus invisível. Imagem aqui não é uma forma física, mas uma expressão do ser de Deus, em todos os seus atributos e virtudes. Nossa mente precisa ser renovada a ponto de termos uma visão clara de Cristo como a imagem de Deus. Que o Senhor renove nossa visão, irmãos. Quando eu comecei a ler essa mensagem, eu tinha vários conceitos quanto à imagem e o tesouro. Mas o Senhor, por meio da sua palavra, Ele vai nos renovando. Nós precisamos ser renovados porque o dia a dia, nossa vida, até mesmo nossa religiosidade pode nos deixar velhos. E você achar, não, eu já sei desse assunto. Obrigado. Eu já sei sobre esse assunto, né? Nós precisamos abrir mão desse sentimento que a gente já sabe, que a gente já ouviu. Esse sentimento é um sentimento de um vaso fechado. Na hora que eu falo não, muitas vezes a gente sente essas coisas, né? A gente é educado demais ou político para falar, mas o irmão está falando, você fala, sobre esse assunto eu já entendo. Nesse momento o vaso se fecha. E quando o vaso se fecha, você não permite que Deus trabalhe em mim e em você. Porque essa palavra, ou como todas as outras, não é para nós termos mais um conhecimento refinado sobre a palavra de Deus. O objetivo é que essa vida entre nós e nos conforme mais igual a ela. Então, não importa se eu sei ou deixo de saber, eu preciso ser tal vaso aberto. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo fala da luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse versículo, ele é muito rico e talvez no primeiro momento é até difícil de compreender, tem muitas palavras nele, mas é mais um retrato da riqueza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é rica por ser a palavra de Deus, por ser um livro espiritual, mas mesmo na questão literária, a Bíblia é um livro muito rico, muito elevado na forma que ele foi escrito, e os escritos de Paulo também são outro espetáculo, né? Então nós precisamos gastar tempo lendo os versículos, voltando, procurando, lendo as notas, para ganhar luz da profundidade desses versículos. E esse versículo 4,4, ele fala, nos quais o Deus dessa era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Tem 6 palavras aqui que são muito especiais. Deus, imagem, Cristo, glória, Evangelho e luz. Se nós lermos correndo, você passa por cima de tudo isso. Mas tem algo muito doce aqui. Porque todas essas 6 palavras, elas falam de uma mesma pessoa. As palavras aqui são umas apostas das outras.
se você perceber, Deus é a imagem. Você fala, opa, a imagem não é Cristo? Por que Deus é a imagem? Amém? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, mas Deus é a imagem, primeiro porque o Pai e o Filho, eles são uns. São um. Em João até 14, né? Até João 14, acho que eu anotei, 14:9, Filipe fala, né? Jesus mostra-nos o Pai e nos basta. Daí o Senhor fala, puxa, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Deus é a imagem e a imagem é Deus. Parece confuso, mas quando você vê Deus, você vê a imagem também. E quando você vê a imagem, você vê Deus. Não dá para separar a imagem da pessoa, percebe? Quando eu vejo o Tiago, eu vejo a expressão do Tiago e vejo o Tiago. Quando o Tiago vai embora, eu perco tanto a imagem, tanto a expressão, quanto a pessoa. Então, Deus é a imagem e a imagem é Deus. E aqui estamos falando de Cristo. Depois da imagem, Cristo, que é a imagem do Deus invisível, tem a glória. A glória, nós lemos em Hebreus 1:3, sendo Ele o resplendor da glória. Cristo é o resplendor da glória. Sendo Ele o resplendor da glória, a imagem impressa da sua substância. Então, a glória é Cristo, que é a imagem, que é Deus. Depois da glória tem o Evangelho, que está no Atos. O irmão, no dia 2, se eu não me engano, ele cita 4 versículos de Atos que fala do Evangelho, o Evangelho como essa pessoa. O Evangelho pregado em Atos não falava de Cristo. O Evangelho ali era Cristo. Então, o Evangelho, irmãos, não é algo separado de Cristo. O Evangelho é a própria pessoa de Cristo. Se o nosso evangelizar, o nosso pregar o Evangelho está destituído de Cristo, esse Evangelho não é um Evangelho que vai resplandecer dentro das pessoas. Porque o Evangelho é Cristo. E depois tem luz. Amém pela luz. Que é esse iluminar, que Deus é luz, que é o próprio Evangelho que ilumina e que é Cristo também. Então, tudo aqui, irmãos, fala de Cristo nesse versículo. Impressionante quão rico é essa palavra. Nesse versículo, Paulo também nos informa que o Deus desta era, o príncipe deste mundo, cegou o pensamento dos incrédulos. O Deus desta era é Satanás, o príncipe da era atual que domina o mundo de hoje e procura a adoração das pessoas, cegando sua mente e seus pensamentos. Todas as pessoas hoje, quer sejam primitivas ou altamente cultas, foram cegadas pelo Deus desta era. Vamos ler o 3 juntos, irmãos? Precisamos orar. Senhor, confio em Ti para derrotar o Deus desta era. Além de Ti, eu não adoro nada nem ninguém. Se orarmos dessa maneira, a luz divina resplandecerá e nós receberemos revelação. Então, irmãos, o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam.
mas isso serve de alerta para nós também. Satanás, ele, em seu sistema, por meio dos seus meios, ele cegou o entendimento para que a luz do Evangelho não brilhe. A mente humana, ela tem um ponto importante na questão da gente tocar e crer na palavra de Deus. Na verdade, a mente humana foi para compreender as coisas de Deus, né? Usamos para outras coisas, mas o ponto primordial é que o nosso entendimento precisa ser para compreender as coisas de Deus. E isso, até dou um exemplo para os irmãos, né? Normalmente, quando o irmão Akin vem compartilhar aqui na frente, ele traz o Vitor, o Gessel, algum outro irmão. Agora imagine que o Akin vem dar a mensagem e ninguém vem fazer a tradução. Os irmãos vão desfrutar? Certamente a maioria não. Por quê? Porque aquela palavra não passou pelo crivo da sua mente. Então, ela não fez sentido algum. Mas no momento que sua mente está desvendada e absorve, seu espírito começa a ser iluminado por aquele falar e a luz do Evangelho brilha. Só que o Deus desta era, ele cegou o entendimento dos homens para que eles não creiam. Já teve a experiência de falar do Senhor para alguém e parece que nada aconteceu? E depois a pessoa faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que você falou, você fala, puxa, mas o que está acontecendo? O adversário é Satanás, irmãos, que cegou o entendimento. Mas muitos dos cristãos, ou até nós, podemos também estar vendados, com os olhos cobertos, para poder ser iluminados pela palavra de Deus. Os irmãos já pegaram um matinal de manhã, lê o dia inteiro do matinal e faz um teste. Eu sempre faço isso. Tenta descrever o que você leu naquele dia. Do que foi falado. Talvez vai ter dias que você vai falar, puxa, parece que eu nem sei o que eu li. Ou você termina de ler a Bíblia, acaba o capítulo, Senhor Jesus. O véu precisa sair da nossa face, irmãos. Nós precisamos orar ao Senhor. E o inimigo usa muitas coisas para poder nos vendar. Até coisas boas podem nos vendar. Nossos conceitos, nossas ideias e também distrações. Eu percebo que essa é uma era de muitas distrações. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Lembro quando eu era criança, o mundo era muito mais simples, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. A gente corria na rua, ia para a escola e era a nossa vida, né? Agora tem televisão com mais canal do que você poderia ver. Nem canal, né? Porque hoje vem com o YouTube, né? O YouTube tem milhões e milhões de vídeos. Nosso celular que muitas vezes nos distrai. Nós usamos até para ler a Bíblia, ler coisas boas, mas, irmãos, precisa bastante cuidado com o celular. É uma janela para o mundo muito perigosa e cria muita distração. Você pode estar lendo a Bíblia, daí vem uma mensagem do trabalho. Daí você já, ai meu Deus, está acontecendo, mais problema. E se distrai total e a sua comunhão com o Senhor foi perdida. E aquele iluminar foi perdido. Mas nós precisamos nos resguardar. Usar com sabedoria. Usar as coisas do mundo com sabedoria. Senão elas vão nos usar e nos destruir e nos conformar com este século. Mas não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como eu renovo minha mente? Orando,
cantando, lendo a palavra de Deus. E uma mente nova não se ilude com esse mundo. Oh, Senhor Jesus. É o 5? 5. Se abandonarmos os nossos conceitos e voltarmos o nosso coração ao Senhor, os véus serão retirados e o Deus desta era não terá terreno em nós. 2 Coríntios 3,16. Mas quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. Quando nós falamos, irmãos, nosso evangelho precisa ser um evangelho de iluminação, que retira o véu das pessoas. Mas um falar que ilumina, antes de iluminar os outros, precisa me iluminar. Se a palavra de Deus não brilhar em mim, dificilmente ou provavelmente não brilhará nas outras pessoas e não libertará os homens do Deus dessa era. Então nós precisamos voltar nosso coração ao Senhor. E não nos permitir envelhecer, porque é tão fácil envelhecer. Se acostumar. Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da sua glória que ilumina e resplandece. Deus é invisível, mas Cristo, Filho do amor de Deus, que é o resplendor da glória de Deus, é a imagem impressa da sua substância. É a sua imagem expressando o que Ele é. Cristo é o resplendor, é como o iluminar do sol. É uma luz muito intensa, Ele é o resplendor da glória de Deus. E esse precisa ser o nosso evangelho. A imagem de Deus em Colossenses 1,15 refere-se à expressão de Deus e à plenitude de Deus, ou seja, ao próprio Cristo. A expressão, a imagem do Deus invisível, implica que, embora o próprio Deus seja invisível, sua imagem é visível. O Deus invisível tem uma imagem visível e essa imagem é Cristo. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Embora Deus seja invisível, Ele é expressado por uma pessoa viva, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, as pessoas precisam ver algo em nós. Alguns, quando ver algo em nós, vão se aproximar para ser mais iluminado. Outros vão fugir. Essa é a vida de um cristão que expressa Cristo. Nossa vida precisa ter expressão. Nós não podemos ser... Eu lembro quando eu era jovem, os irmãos sempre falavam que nós não podemos ser que nem chuchu, sabe? Chuchu não tem gosto de nada, entre aspas. Mas se você põe com linguiça, ele fica com gostinho de linguiça. Aí você põe com carne seca. Um cristão que é que nem chuchu, ele fica igual todo mundo aonde ele chega. Se as pessoas estão contando piada, ele conta piada. Se as pessoas estão falando de política, ele também fala de política. Nossa expressão, irmãos, precisa ser Cristo. Não estou falando que não podemos falar de outras coisas, mas até falando de outras coisas, dá um jeito de colocar Cristo. As pessoas estão falando de política, você vai, a situação está difícil mesmo, o governo está assim, mas um dia vai vir aquele que vai pôr fim ao governo humano e vai vir um governo onde reina justiça e paz. E prega o evangelho no assunto de política. Alguns vão sair, mas alguns vão ficar. Então nós precisamos aprender a falar do Senhor. Que o nosso falar sempre termine em Cristo.
O 3 aqui é o ponto alto aqui dessa mensagem, né? O ponto que vamos tratar aqui da questão do tesouro e do vaso de barro. Fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Eu vou ler até o D, irmãos, depois a gente compartilha. Cristo, como Espírito que dá vida em nós, é aquele que resplandece e opera. Esse é o tesouro que temos em nós. O resplandecer de Deus em nosso coração introduz em nós um tesouro, o Cristo de glória, que é a corporificação de Deus para ser nossa vida e nosso tudo. Por causa do resplandecer em nosso coração, nós temos um tesouro que é maravilhoso, precioso e admirável. Esse tesouro, o Cristo que habita interiormente em nós, os vasos de barro, é a fonte divina do suprimento para a vida cristã. Então nós, como tais vasos, um dia, esse Deus em Cristo como esse tesouro resplandeceu em uma pessoa, em alguém, em outro homem. Esse é o princípio hoje, né? Deus fala aos homens por meio de outros homens. Então, alguém pregou o evangelho para mim. Alguém teve esse brilhar e veio e pregou o evangelho para mim e para cada um de nós. E esse mesmo brilhar que estava nessa pessoa resplandeceu dentro de nós. E hoje nós temos tal tesouro. Isso é um fato. Cristo, como esse tesouro, ele habita em nós por meio desse resplandecer que foi o evangelho da glória de Deus. A expressão este tesouro em 2 Coríntios 4:7 se refere ao versículo 6, onde Paulo fala da face de Deus, fala da face de Jesus Cristo. Eu vou ler o versículo 6 de novo e o 7 para nós lembrarmos, porque o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o 7 fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, mais especificamente, irmãos, este tesouro, ele é a face de Cristo. Nós vamos ver um pouquinho para frente. E sendo mais preciso, eu vou ler aqui. Eu vou avançar mais um pouquinho, até o ponto 3, irmão, daí nós compartilhamos. O resplandecer de Deus em nosso coração é para iluminar, a fim de conheçamos a glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus manifesta na face de Jesus Cristo. Amém. Manifestada na face de Jesus Cristo é o Deus da glória expressado por Jesus Cristo. Conhecê-lo é conhecer o Deus da glória. Literalmente, a palavra grega traduzida por face em 2:4-6 é a mesma palavra traduzida por pessoa em 2:10, a qual refere-se à parte ao redor dos olhos, olhar como a expressão dos pensamentos e sentimentos interiores que mostra e manifesta tudo que a pessoa é. Então, 4:6 no finalzinho fala o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e 2 Coríntios 2:10, mas a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós na pessoa de Cristo. Esse pessoa é a mesma palavra para face, no 4:6. Então, esse tesouro, e que é
é e a face em 4:6 é o tesouro no versículo 7. Então o tesouro aqui, irmãos, é mais precisamente a face de Cristo e o índex da face, essa parte dos olhos. Essa região dos olhos, ela é muito íntima, porque é possível perceber o sentimento das pessoas apenas por essa região da face. E quanto mais íntimo você é da pessoa, mais relevante o índex dela é para você. Um exemplo, marido e mulher conseguem se comunicar sem falar nada, né? Um olha para o outro, tal, é hora de ir embora, vamos embora, ou não gostei. Pai com os filhos também, está fazendo alguma coisa, aprontando, dá aquela olhada. Então, esse tesouro em nós, irmãos, precisa ser a face do Senhor. Só que desfrutar o Senhor, da face do Senhor, é questão de intimidade. Não tem como com conhecimento. Você fala, puxa, agora eu entendi e vou desfrutar desse tesouro dentro de mim, da face do Senhor, do índex da face do Senhor. Não é assim que funciona, irmãos. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Se nós não gastarmos tempo com a palavra, em oração, dificilmente, na nossa experiência, nós vamos ver a face do Senhor. Nós podemos até declarar, igual eu falei, nós fomos salvos, essa glória brilhou em nós, o Senhor está em nós, Ele habita em nós como tesouro. Mas, em realidade, desfrutar desse fato carece de um viver na presença do Senhor. Senão nós não vamos perceber a face do Senhor. Tomaremos atitudes e viveremos por nós mesmos, porque nos falta clareza, falta ver a face do Senhor. E isso, irmãos, não é adequado. Nós precisamos, diante do Senhor, buscar a luz do Senhor e fala, Senhor, eu careço da sua face, do seu olhar. Muitas vezes nós vamos ao Senhor para buscar tantas coisas, mas não a face do Senhor. Percebe, irmãos? Às vezes nós queremos aquilo que o Senhor pode nos dar, mas não o próprio Senhor. Falta intimidade na nossa relação com o Senhor, porque nos falta contato com o Senhor. Isso indica que, a menos que tenhamos a expressão da face de Cristo, Ele não pode ser um tesouro para nós em realidade. Vou ler de novo. Isso indica que, a menos que tenhamos a expressão da face de Cristo, Ele não pode ser um tesouro para nós em realidade. Não sentiremos que temos um tesouro em nós até vermos a face de Jesus Cristo. Por um lado, todos podemos declarar que somos os vasos de barro e que Cristo é o tesouro em nós. Por outro lado, precisamos ver que somente quando estamos vivendo na presença de Cristo, olhando na expressão do seu ser, é que sentiremos que Ele é um tesouro para nós. Eu quero ler 2 versículos que o irmão que ministrou essa mensagem leu na mensagem. Salmos 27, 8. Fala, ao meu coração me ocorre, buscai a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei.
O Senhor deseja que nós busquemos a face dele, constantemente. E o Salmo 105:4 fala: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Continuamente. Eu tenho uma experiência, irmãos, no sentido que é muito bom de manhã nós termos um tempo com o Senhor, alguns minutos para a comunhão íntima, mas também é importante no nosso dia a dia nós buscarmos a face do Senhor. E isso nós podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Muitas vezes de manhã, na hora que eu estou me preparando para o trabalho, eu sempre procuro, se não vem nenhum hino na minha cabeça, eu procuro um hino que eu saiba. É importante, você não precisa saber decor, você pode até cantar errado, irmãos. O Senhor realmente não se importa. Talvez aqui se você cantar errado, o Joel vai ficar um pouco bravo. Mas o Senhor, Ele não vai ligar. Às vezes a Gi, ela tá... Eu estou na sala e ela está na cozinha, eu preparando as coisas das crianças, ou fazendo os doces dela, e ela começa a cantar os hinos, só que ela mistura as estrofes assim, daí eu falo, não, tá errado, mas ela continua cantando, sabe? Ela ignora o que eu falei, porque o Senhor realmente não se importa. Mas esse ato da gente estar cantando, a gente começa a ver a face do Senhor. Logo cedo, cante um hino, declare a vitória do Senhor. E também no trabalho, muitas vezes, quando a situação está muito complicada, ao redor do prédio da empresa, dá para fazer a volta, assim, caminhando. E dá uns 10, 15 minutos, assim, caminhando. E como eu fico muito sentado, às vezes, estou naquela situação, daí eu levanto e vou caminhar por esse tempo à tarde. Daí eu aproveito, como é um lugar vazio, eu vou cantando e orando um pouco, e eu sinto quando eu volto para a minha mesa, eu fui suprido. Aqui fala, né? Qual que é o ponto? O F. Precisamos somente quando vive... Porque, por outro lado... É o C mesmo, né? Por outro lado, precisamos ver que somente quando estamos vivendo na presença de Cristo, olhando na expressão do seu ser, é que sentiremos que Ele é um tesouro para nós. O primeiro passo do procedimento de Deus em cumprir seu propósito... Não, esse aqui eu vejo depois. Então, irmãos, nós precisamos buscar a face do Senhor. No nosso dia a dia, enquanto estamos nos nossos afazeres, porque grande parte do nosso dia é estar ocupado. Temos alguns momentos, podemos ter uma comunhão mais íntima, estudar a palavra, mas durante o dia eu quero ter esse exercício de estar buscando o Senhor, e eu creio que cada um de nós possamos desfrutar desse fato. O primeiro passo do procedimento de Deus em cumprir o seu propósito foi criar o homem como um vaso de barro para contê-lo como vida. Nós vimos bastante isso no começo, na nota que eu li. Somos um vaso para conter o Senhor. Deus nos escolheu para sermos vasos de honra, cheios do Deus triuno. Deus nos escolheu para sermos vasos de honra. Vou ler Romanos 9, 23, que fala: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então, irmãos, nós somos vasos de honra, e ser vasos de honra não diz respeito ao vaso. O que torna um vaso de honrável é o tesouro que está dentro dele. Então o ponto é o tesouro.
como vaso, não pense que eu e você somos alguma coisa. Talvez nos julgamos fortes, capazes, mas por melhor que eu ou você seja, ainda somos vasos de barro. Frágeis, cheios de falhas, dificuldades. E é comum, principalmente nessa era da imagem, as pessoas quererem parecer boas, capazes e fortes, não é assim? Todo mundo é forte, todo mundo é bom, todo mundo está alegre sempre, é incrível, né? Se você abrir uma rede social, parece que todo mundo come comida boa todo dia, que todo mundo está sorrindo e viajando. Mas é uma mentira, irmão. Isso é você fazer o vaso parecer bom, mas não é assim. O vaso não é assim. Nós temos dificuldade? Não temos. O nosso dia não é difícil, não é cheio de lutas. Não estou dizendo que nós precisamos também vir chorando e se lamentando para os irmãos, não é assim. Mas não precisamos fingir que somos algo que nós não somos. Porque o fato do vaso ser de barro, é para ser de barro mesmo, porque o objetivo é o tesouro aparecer. A glória é do tesouro e não do vaso. Por isso que o vaso é de barro, irmãos. Se o vaso for bonito, as pessoas vão se distrair do tesouro. Igual está na moda hoje, os buquês de flor, ser só um papel meio... papel manteiga, né? Para a beleza das rosas serem evidente. Antigamente eram uns plásticos cheios de brilho. Muitos hoje não. Esse vaso, ele precisa expressar a glória de Deus. E como eu li em Romanos 9:23, o vaso é de honra escolhido para a glória. O nosso objetivo, irmãos, é a glória. Deus nos criou como tal vaso para nos conter, para entrar em nós contermos tal vida, e essa vida vai resultar na glória. O Novo Testamento nos mostra que Deus quer crentes como vasos que o amam e que se mantêm abertos para Ele. Se nas profundezas do nosso ser não estamos abertos ao Senhor, Ele não pode dispensar-se a nós e habitar no nosso coração. Um vaso aberto não faz nada a não ser manter-se aberto para ser enchido pelo dispensar divino para a Trindade divina. Então, como tais vasos, nós precisamos estar abertos. Abertos para o Senhor se dispensar em nós. Talvez muitas coisas fazem-nos fechar para o dispensar do Senhor. Um vaso fechado que não consegue receber essa vida. Mas isso, irmãos, é um grande problema, porque a questão de estar aberto ou estar fechado, essa cabe a nós. Quanto a isso, o Senhor nos dá o livre-arbítrio. O Senhor não força ninguém a estar aberto. Estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, cearei com ele. Então, irmãos, nós precisamos nos abrir ao Senhor. Essa parte cabe a nós. A parte do Senhor, Ele vai fazer, mas desde que sejamos vasos abertos. E aqui ele fala, um vaso aberto não faz nada a não ser manter-se aberto. Quando nós ou alguém recebe a vida de Deus, recebe esse tesouro, muitos querem fazer algo para Deus,
ou a respeito de Deus. Mas Deus só quer que estejamos abertos. Evidentemente, nós temos atividades, mas estas são resultados realmente de nós estarmos abertos. Então, quando você se abre ao Senhor, e esse tesouro, você está desfrutando da face do Senhor. Consequentemente, você vai, por meio dessa vida, fazer coisas que o Senhor anela que sejam feitas. Você vai deixar de fazer coisas que essa vida em você não deseja, porque quando você olhar para o Senhor, os olhos dele vão falar, para. E isso, irmãos, é resultado desse dispensar, de estar um vaso aberto. Muitas vezes, eu tinha um sentimento que, depois de anos, eu acabava cometendo alguns tropeços que eu falava, puxa, Senhor, de novo eu fiquei chateado com isso, bravo com aquilo. E eu ficava pensando, puxa, será que a vida de Deus não cresceu em mim? Está algo errado? Eu creio na salvação orgânica, mas já não era para a coisa estar diferente. Só que com o tempo eu fui percebendo que o vaso de barro vai ser de barro até o Senhor nos dar um corpo de glória. Amém. O ponto é que no momento que eu me fecho, a coisa tende a caminhar para o mesmo caminho de quando você não tinha a vida do Senhor. Você vai brigar com as pessoas, vai ficar irado, vai expressar o Deus dessa era. E eu fui percebendo que essa salvação orgânica é só essa capacidade de eu viver mais na presença do Senhor, desfrutar mais do Senhor e expressar mais o Senhor. Então não espere, irmãos, que o vaso de barro vai mudar. Talvez aí fora tenham métodos para deixar o vaso melhor. Mas é só uma aparência, é só uma tintinha de cal ali em cima do vaso. Primeira chuvinha que der, o vaso fica igual era e então não tem como. Somos fracos porque somos vasos de barro. Contudo, um tesouro em nós, os vasos nos capacita a manter-nos abertos ao Senhor, dando-lhe toda oportunidade para fazer tudo o que Ele quer. Essa é a vida cristã adequada e genuína. E esse é um ciclo, irmãos. Você está aberto, o Senhor como esse tesouro te enche mais, isso te dá mais força para permanecer aberto, para o Senhor se dispensar e a vida cristã continuar. Essa é a vida cristã genuína. A vida cristã não é uma vida apenas de estar nas reuniões, mas é uma vida de viver por meio dessa vida. A nossa vida cristã não pode se restringir ao final de semana. De segunda a sexta eu tenho uma vida, daí sábado e domingo começa a minha vida cristã. Não, está errado, irmãos. No momento que eu acordo, começou a minha vida cristã. Aleluia. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O fato de sermos vasos de barro prova que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Em nós mesmos não somos nada mais que vasos de barro. Somos pecaminosos, caídos
e inferiores. Como tais, não temos o poder para manifestar a verdade e resplandecer a glória do Evangelho. Embora sejamos vasos de barro sem valor, Deus resplandeceu o tesouro precioso em nós. Agora esse tesouro torna-se a fonte do poder que nos energiza e nos capacita a resplandecer a glória de Deus e manifestar a verdade. Esse tesouro tem o poder, e esse poder é excelente. Exteriormente somos vasos de barro, mas interiormente temos um tesouro inestimável. Cristo como a corporificação do Deus triuno processado e consumado para ser o Espírito todo inclusivo que dá vida. Aleluia. Em nós temos Cristo como um tesouro maravilhoso. Exteriormente temos Cristo como a imagem de Deus, a expressão do Deus triuno. Quando cremos no Senhor Jesus, nós recebemos mais que simplesmente um redentor. Recebemos o mais excelente no universo. Precisamos experimentar e desfrutar Cristo como tesouro interior e a imagem exterior. Quero ler alguns versículos para os irmãos. O irmão leu na mensagem, eu achei muito rico, falando do caráter desse vaso de barro que contém esse tesouro. Segunda Coríntios 4:8 fala: de todos os lados somos pressionados. Aqui está o vaso, irmão. Mas não restringidos. Aqui está o tesouro. Perplexos, o vaso, porém não desesperados. Amém pelo tesouro. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Percebe a expressão aqui, irmãos? Essa vida de vaso e tesouro visa a expressão. Porque nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo ficou muito impressionado com essa questão. E esse é o nosso viver, irmãos. Desse vaso que é de barro, mas que contém esse tesouro maravilhoso e que tal viver precisa ser de olhar para a face do Senhor. Todos os dias, todos os momentos. Talvez ainda temos dificuldade de saber o que o Senhor está expressando. Eu sinto que essa mensagem ela é profundamente baseada na experiência íntima com o Senhor. Falei, Senhor, acho que eu precisaria de mais algumas décadas para poder falar profundamente sobre esse assunto, porque ainda eu careço de ver a face do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos começar. Eu sinto que a nossa vida com o Senhor é cheia de ciclos e recomeços, né? Que seja um recomeço para nós. Mesmo hoje à noite nós possamos orar, Senhor, me mostra a sua face. Amém. Tenho vivido por mim mesmo, da forma que eu julgo, sem olhar os seus olhos, mas eu quero te ver mais. Quero ver mais a sua face. E que o Senhor, eu creio que o Senhor vai se mostrar para nós. Esse é o tipo de oração e de sentimento que o Senhor adora em atender. Então que sejamos tais que busquem o Senhor por causa da face dEle
e não por causa de tantas outras coisas. Jesus, Senhor, creio que os irmãos podem completar a mensagem.